Tá preparado para mais um episódio do Pod Cris, que vai agregar valor ao seu negócio e ampliar a sua mente empreendedora? Então senta, pegue uma boa bebida, papel e caneta na mão, pode ser o bloquinho do celular, eu sei, e aproveite a jornada, porque hoje nós vamos receber no Pod Cris uma mulher que está dedicando os seus dias na habilitação, na reabilitação de disfunções humanas e de muitas pessoinhas que cabem aqui na palminha da minha mão, porque essa mulher é especialista em UTI/NEO, empresária, esposa, escritora, palestrante, cansei. Eu tenho o prazer de receber no Pod Cris de hoje Ellen Deltiva. Seja bem-vinda, Ellen. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Cris, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Depois de eu ler um currículo desse tamanho, com 200 atividades, me explica, o que é o seu negócio hoje? Ai, Cris, é uma história muito longa e eu gosto de começar do começo, porque o meu negócio hoje, ele é o meu propósito, faz parte do meu propósito. Hoje eu sou, de uma forma bem resumida, eu sou servidora pública, sou terapeuta ocupacional na área neonatal desde 2016. Me formei em 2013, mas só em 2016 eu entrei nessa área especificamente do atendimento ao bebê. E além disso, hoje eu ministro treinamentos, palestro, escrevo, tudo na área do desenvolvimento do bebê, né? Além de atendimentos, enfim, particulares e enfim, toda essa parte também. E eu falo do propósito porque a infância, o amor à infância chegou à minha vida muito cedo. Eu me lembro que quando eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos, eu tinha um coleguinha na escola que tinha dificuldade de aprendizado. E aí, na época, não tinha essa coisa dos diagnósticos como a gente tem hoje, né? Era muito raro ver uma criança com autismo. E hoje eu acho que esse meu coleguinha seria uma criança com autismo, com esse diagnóstico. Certo. E aí, na sala de aula, eu comecei a ajudá-lo a fazer as lições. E chegou um momento que ele começou a desenvolver tanto que as professoras já me colocavam do lado dele para ajudá-lo a fazer as tarefas na hora da aula. E isso lá em Montes Claros, né, a cidade de onde eu vim. E quando a gente veio para Brasília, no dia anterior à nossa mudança, a mãe desse meu coleguinha, com ele, foram até a nossa casa em prantos, com muita gratidão pelo aprendizado que ele conseguiu desenvolver através da minha ajuda. Ele fez uma cartinha me agradecendo, a mãe também. E aquilo ficou guardado no meu coração. Isso foi em 1999. Vocês ainda eram praticamente crianças. Eu era criança, eu tinha 8 anos. Meu Deus! O seu propósito, então, se apresentou muito cedo para você. Muito cedo, era uma criança com deficiência, né? Hoje eu sei disso. E eu sempre gostei muito de tornar as coisas mais didáticas. Eu sou filha de 2 professores, minha mãe é pedagoga, meu pai era professor universitário. E eu acho que eu carrego um pouco disso no meu DNA também. E depois disso eu dei aula de reforço para as crianças vizinhas. Foi o meu primeiro emprego, eu acho que foi. Dei aula de reforço. Então você começou a empreender muito cedo. Sei lá, acho que eu ganhava R$30 por mês, assim. Eu ensinava. Você ganhava adolescente? Eu ganhava criança, eu tinha 10 anos. Que loucura! E aí era, assim, simbólico, né? Eu lembro que eram 2 crianças, a filha da professora, inclusive, da professora da minha escola, de uma das professoras, era vizinha, e a filha de uma outra vizinha, que eram crianças menores, então eu tinha 10, elas tinham 6, 5. Elas iam pra minha casa, aí eu fazia aula de reforço, ensinava a tarefa de casa, depois liberava elas. Então eu era professorinha, e depois disso eu segui no ensino na igreja, eu ensinava histórias bíblicas para as crianças durante muitos anos, a minha adolescência praticamente toda, eu ensinei na igreja também. Eu acho muito interessante porque, assim, você viu no seu propósito, na facilidade que você tinha em ajudar as pessoas, uma maneira também de as pessoas te remuneravam por gratidão, não por mercantilizar a coisa.
Sim, exatamente. E eu não tinha a visão empreendedora. Então, eu fazia aquilo muito mais porque eu gostava do que porque eu queria receber o dinheiro. Tanto é que a maioria das vezes eu pegava aqueles R$30 lá que eu ganhava na aula de reforço, falava pra minha mãe, toma, mãe, compra o que precisa. Eu não quero comprar nada, não. Assim, eu não tinha muito essa coisa do financeiro ainda desenvolvido. Uma maturidade financeira. Eu não era uma empreendedorinha, eu acho, assim, com essa mente empreendedora. Eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ter sentido naquilo que eu estava, né, fazendo, então. E aí segui, né, como eu falei, na infância e no ensino. Eu consigo ver a minha vida caminhando por essas duas trilhas juntas, infância e ensino. E aí, em 2008, eu prestei o vestibular para terapia ocupacional aqui na UNB, inclusive foi a segunda turma da Universidade de Brasília. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui assim, uma das primeiras turmas formadas aqui na nossa cidade, né, nessa profissão, que muitas pessoas não sabem, mas é uma graduação de 4 anos, da área da saúde. Então, muita gente acha que é um curso tecnólogo, que é uma especialização da fisioterapia, que é um curso de extensão, que é uma pós, enfim, é uma graduação. Eu me formei terapeuta ocupacional. Passei no concurso muito cedo e aos 21 anos eu estava tomando posse no concurso público aqui na minha área, né? E aí deixei a questão do ensino um pouco de lado e fui me dedicar a ser terapeuta ocupacional. Então, me formei e fui trabalhar. E segui estudando, fazendo pós-graduação, até que, como eu falei, no ano de 2016 eu fui atuar na neonatologia e foi uma área que me encantou de primeira. Por quê? O que me fez escolher a terapia ocupacional foi justamente a possibilidade de atuar com crianças. Era o que eu queria, reabilitar crianças. Muito embora a terapia ocupacional seja uma profissão que contempla todos os ciclos da vida, então o terapeuta ocupacional pode atender bebê, criança, adulto, idoso. Eu queria criança. Okay. Eu entrei com esse objetivo. Eu vi na terapia ocupacional uma possibilidade de fazer o que eu mais amava, que era estar junto com as crianças e ajudar de alguma maneira. E aí, quando eu entrei na neonatologia, foi aquela explosão, assim, de, meu Deus, eu tô finalmente onde eu sempre quis, atendendo crianças. Eu não imaginava que seriam crianças tão pequenas, né? Porque prematuros de 600 gramas. Pititicos. Muito pequenos, na UTI, né? E ali eu me reinventei profissionalmente, porque foi desafiador. Eu não tinha experiência em hospital, eu não tinha experiência em UTI. Eu fui caçando curso onde tinha, fui para Belém, fui bater em Belém na época, para fazer um curso que apareceu lá de terapia ocupacional neonatal. Isso me impulsionou um pouco mais para frente, quando eu comecei a ministrar cursos. Porque eu pensei, assim como eu tive necessidade de estudar sobre isso, muitas pessoas também devem ter, e não tem treinamento sobre isso. Era muito raro na época. E como é que a Ellen, lá criança, que já tinha esse viés empreendedor de ajudar, colaborar, de transformar a vida das pessoas, agora já formada, imbuída de vários cursos, como é que você falou assim, cara, não tem jeito, eu vou precisar empreender alguma coisa, estou transbordando daqui? Foi no ano de 2019 que eu comecei a dar treinamentos. Eu dava palestras em momentos muito específicos no meu trabalho. Tinha um curso e eu dava uma palestra e as pessoas sempre vinham com um feedback muito bom. Nossa, que aula legal, você explicou de uma forma que ficou tão clara, a gente conseguiu entender coisas tão complexas na sua aula. Eu falei, gente, isso estava começando a acontecer repetidamente. Falei, acho que pode ser um caminho, começar a dar cursos sobre isso que eu estudo, sobre isso que eu vivo. E aí, em 2019, eu comecei a trabalhar com treinamentos. Certo. E eu me lembro que eu divulguei o curso Terapia Ocupacional na unidade neonatal. Na época a gente ainda usava muito Facebook, né? Hoje não usa mais. Mas tinha Instagram e tinha Facebook. E eu lembro que quando eu disparei esse folder nas redes sociais, choveu comentários de gente de São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Porto Alegre, traz esse curso pra cá, traz esse curso, a gente quer esse curso aqui, a gente quer. Na época, o meu ticket era R$150. Na palestra, no curso? Um curso? De 8 às 18. Eu sei que é muito barato, assim. Eu tinha essa noção, mas eu precisava de ser conhecida no meio. Como é que uma pessoa que ninguém sabe quem é vende um curso de R$1.000? Eu não tinha ainda know-how, eu não era ninguém ainda na área. Entendi. Então, eu baixei muito meu ticket para ter popularidade. Pulverizar. Assim, exato. Para me fazer conhecida. E as pessoas foram falando, vem pra cá. Eu falei, por que não? Vou. E aí, em 2019, eu comecei a viajar freneticamente. Fui 2 vezes para São Paulo, fui para Campinas, fui para o Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, fui para Curitiba, fui para o Espírito Santo, fui para Goiânia e Brasília 2 vezes. Esse curso. Então, em 4 meses, 5 meses, eu viajava todo fim de semana. Eu trabalhava de segunda a quinta no hospital, viajava sexta, dava aula sábado o dia inteiro, chegava em casa domingo. Era exaustivo. E muitos desses cursos eu não ganhava nada. Eles só se pagavam. Pagava minha passagem, pagava meu hotel, pagava mal minha alimentação e eu voltava, sei lá, com R$200 de lucro. Pagava só um luquinho. Tipo isso. Teve alguns, inclusive, que eu paguei pra ir. Porque eu já tinha fechado o compromisso. E as turmas eram cheias, eram 35 pessoas, 30 pessoas. Um dia inteiro? Um dia inteiro. Nunca era menos que isso. Muito raro uma turma ter menos que 30 pessoas. Era uma média de 25 a 35 pessoas. Algumas vezes o meu esposo ia comigo, me dar apoio, outras vezes ele não podia, eu ia sozinha. Então, era eu para receber o coffee break, era eu para dar aula, era eu para tudo. Então você jogava nas 11. Um pequeno empreendedor. Deus do Um pequeno empreendedor precisa jogar nas 11? Meu Deus, Cris, era surreal. A gente precisa saber de tudo. E eu tinha que fazer de tudo mesmo. Receber o coffee, conversar com a pessoa que abria a sala, esclarecer as dúvidas. No final, levava os produtinhos ainda. Minha mãe tinha os produtinhos de bebê, polvinho de crochê. Sim. Redinha de berço. Não, você é uma empreendedora, minha filha, de tudo. Porque você levava até o que ia vender lá na lojinha pós-festa. Eu ainda abria a lojinha, passava o cartão, entendeu? Tirava foto com o pessoal ainda depois. E depois partia para o aeroporto. Você saía daqui com todos os produtos, a palestra na cabeça e uma maquininha de passar o cartão. E um sonho. Isso sim é ser empreendedor, viu? Cris, esse ano de 2019 foi frenético. Mas foi muito bom, porque eu consegui o que eu queria, que era que as pessoas me conhecessem. E vissem o que eu tinha a oferecer, assim. Certo. Era um curso livre, né? Hoje eu trabalho com cursos livres, palestras, mentorias, consultorias, supervisões, mas são cursos pontuais, né? Não é uma pós-graduação, não é nada desse tipo, são cursos livres. E as pessoas viam que onde elas conseguiam aprender era conteúdo de valor, elas conseguiam aprender de verdade com um ticket muito baixo. E aí, inclusive esse ano, agora no início do ano, eu fui fazer aquela faxina dos papéis que a gente faz de tempos em tempos. E eu achei as avaliações de 2019. E eu fui folheando quantos elogios, quantos comentários. Um curso muito bom, devia valer, eu li vários assim, devia custar mais caro as pessoas na avaliação do curso. Você acha que naquela época te faltou assim uma consultoria para se situar? Qual seria o seu valor de mercado? Talvez sim. Mas, por outro lado, eu penso hoje assim, era muito barato, gente, onde é que eu tava com a cabeça. Mas, por outro lado, até hoje eu colho frutos daquela divulgação. Porque eu estava pagando para divulgar o meu trabalho. Tanto é que, essa história é bem legal, o negócio ficou tão famoso que foi parar na Europa. E aí uma pessoa de Portugal, de Lisboa, e outra pessoa de Santander, na Espanha, me contactaram para eu ministrar esse curso lá. Eu falei, vou, porque não? Eu estou em tanto lugar, vamos. E aí essas pessoas articularam um lugar,
sala, inscrição em euro, tudo. Eu ia ter até intérprete na Espanha. Coisa assim, chique. Mas, refrescando a memória, o que aconteceu em 2020? Pandemia. Especificamente no mês de março, pandemia. O negócio foi tão assim que no dia da minha viagem, eu fui com o meu esposo, nós estávamos no aeroporto, despachamos a mala, aí sentamos para fazer o lanche. Quando a gente senta para fazer o lanche, passa na televisão, aeroportos da Europa estão fechando, pandemia, Covid, nananana. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou, a gente não vai. Com o risco de ficar preso no aeroporto. Fomos no guichê da empresa, manda voltar a mala estava dentro do avião já. A gente não vai mais, não vai. Fiz contato com o pessoal, falei, olha, não tem como, tá muito perigoso a gente ir, tá tudo muito incerto, a gente não vai, a gente vai adiar. Quando essa situação passar, a gente remarca os cursos. E aí lá também a situação estava bem complicada, né? Foi a gente pior lembra que que na Europa começou mais forte, antes, né? E aí o pessoal já estava bem tendencioso, assim, meio que querendo cancelar, mas sem jeito, porque eu já estava indo. E aí a gente cancelou esses cursos e, enfim, a mala voltou e a gente ficou lá em São Paulo, fomos pro Hotel Fazenda até o dia da volta, porque era Brasília, São Paulo, Lisboa, aí era Lisboa, São Paulo, Brasília. E aí esse trecho internacional a gente conseguiu depois o voucher, né? Porque, enfim, era pandemia. Sim. Agora, a viagem para voltar para Brasília no mesmo dia fica muito caro. Então a gente falou, vamos ficar por aqui mesmo. E o quê? Vamos descansar. E o dia de voltar para Brasília, a gente volta para Brasília. E aí não deu certo o curso na Europa. Mas, assim, foi uma história muito, muito curiosa, né? Não, de um post no Facebook a cursos que bombaram extraordinariamente, a uma viagem para a Europa, uma pandemia. E o que aconteceu depois disso? Você abriu um empreendimento físico. Então, e aí, nesse mesmo time, assim, de 2019 para 2020, tudo aconteceu. Eu comecei a receber muitas demandas de pediatras conhecidos me encaminhando bebês para eu atender. Eu tô com esse bebê, eu queria tanto, ele precisava tanto de terapia ocupacional, você pode atender? Eu não atendo particular, só atendo aqui. Eu tô com um bebezinho, onde é que você atende? Eu te encaminho. Gente, tá chegando um monte de paciente e eu não atendo. Como é isso? E aí me veio a brilhante ideia de abrir um consultório em 2019 para 2020. Ou seja, a pandemia também pegou o consultório. Sei que a gente ficou uns 6 ou 7 meses só pagando aluguel, sem entrar praticamente nada, porque como é que as mães iam sair com seus bebês na pandemia para atendimento? Não saíam. Não ia. E aí a gente tinha uma sala linda, toda equipada, mas não tinha paciente, porque era pandemia. E aí eu comecei a caminhar nessas 3 frentes: o serviço público, os treinamentos e o consultório. Aí eu me dividi aí em várias, né? Mas eu tive muito apoio do meu esposo, da minha mãe, porque sozinha eu jamais conseguiria lidar com tantas demandas, né? Eu trabalho 40 horas lá no meu serviço público, né? No meu vínculo público. Então era muita coisa para lidar. E aí eu segui caminhando nessas frentes. Nesse tempo a pandemia deu uma acalmada, o consultório começou a movimentar e cresceu, o consultório virou uma clínica. E aí nós ficamos com a clínica em 2020, 2021. Em 2023 a clínica estava indo muito bem. A gente foi de uma sala para 6. 6 salas? Foi muito bem. Você é uma empreendedora de cheia. Foi uma expansão. A gente começou a ter terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia. A gente tinha um time maravilhoso, com profissionais que eu admiro muito. Assim, era um timão mesmo. Só que era demanda demais para lidar. E eu não aceitava cair a qualidade de nada que eu fazia, de nada que eu faço.
A gente tinha um atendimento primoroso, desde a recepção até a terapia das crianças. Tinha café, tinha biscoitinho, tinha balinha, era dia das crianças, tinha presente, era dia dos pais, tinha presente, era dia das mães, era presente para todos os pacientes, para todas as famílias. E eu comecei a ficar muito sobrecarregada do ponto de vista da saúde mental. Sabe os pratinhos que a gente equilibra? Eu já estava começando a desequilibrar e eu não queria deixar os pratinhos, nenhum pratinho cair. E foi aí que eu tomei a decisão de passar o negócio para frente, a clínica. E foi uma decisão muito difícil, porque era como um filho, assim. A gente criou, a gente decorou cada detalhe. A clínica é linda, a marcenaria é toda colorida, os bichinhos. Inclusive, a Nina era uma das companheiras lá da clínica. Hoje ela me ajuda nos cursos. Então era tudo muito sonhado, foi tudo muito sonhado. Mas eu cheguei num momento crítico em que ou eu tinha saúde mental ou eu tinha um negócio. Mas deixa eu saber desse negócio. Você saiu de um treinamento, abriu uma estrutura física, ela ampliou, virou 6 salas. Mas para fazer isso tudo, foi um diploma, um sonho, um empréstimo? Ou foi tudo muito bem planejado, muito bem pensado, organizado financeiramente? Não mesmo. A gente botou o pé e Deus botou o chão. Foi tipo assim, eu nunca, aliás, nunca é uma palavra muito forte, mas antes de ter empreendimento, eu não me interessava por estudar questões de contabilidade, imposto, marketing, porque quando você tem um negócio, você tem que saber desde do desinfetante que acabou até os patrocinados do Instagram, até os leads do Google. Então, assim, é muita coisa para gerenciar. Então, me fala 3 coisas que o empreendedor que está começando agora precisa saber. De quais salteado? Tá. Para ele não se frustrar tanto. Número 1, impostos, contabilidade, questões financeiras, questões jurídicas, CNPJ... Porque a gente abriu tudo e depois a gente foi atrás de tudo. Regularizar isso. E aí é bem trabalhoso. Então vale a pena uma consultoria, vale a pena uma mentoria, vale a pena alguma coisa nesse sentido, porque vai poupar dinheiro e tempo. E como eu falei, eu tive muita ajuda, porque eu sou a parte prática, eu costumo falar, eu sou assistencial, eu atendo menino, eu gosto de atender, eu gosto de explicar o que eu estou atendendo, eu gosto de ensinar sobre a mão de obra. Os bastidores não me atraem tanto. Eu meio que fui obrigada a entender porque o negócio era meu, mas são necessários. Mas, assim, eu não gostava tanto dessa parte, mas eu precisei ir atrás. Ponto 2. Marketing. Presença no Google, presença no Instagram, presença nas mídias. Se hoje você não está no Google, você não existe. Sério? Inclusive, a nossa clínica começou a movimentar depois que a gente contratou o Reinaldo da Gaiden para fazer o nosso marketing. E aí a gente tinha uma entrada, um fluxo de pessoas que nos encontravam pelo Google, colocava terapia para criança, terapia infantil. No Google a gente aparecia logo. Então muitas pessoas que acham que o Google é meu negócio, que não tem relevância. Precisa demais. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental é conquistar o seu cliente, o efeito Disney. Na época eu estudei muito sobre isso, assim, encantar clientes. Porque hoje, se a gente falar de clínica infantil, aqui em Brasília tem muitas mesmo. E por que aquela família escolhia a minha clínica? Sim. O que eu oferecia de diferente? A experiência. Então, a criança chegava para a terapia, ela chegava num lugar lindo, que ela queria muito estar ali. Era tudo colorido, tinha brinquedo, tinha lápis para colorir, tinha uma tia que recebia com abraço, com beijo, tinha balinha, tinha biscoito, tinha um monte de coisa legal. Então, a experiência para a criança, a experiência para a família, na época foi um grande diferencial nosso. Então, a gente cobrava não só pela terapia, mas pela experiência. De estar naquele lugar que não é só um lugar, próximo, fulano, entra. Não era isso que eu queria. Eu queria um lugar mágico.
um lugar onde coisas bonitas acontecem. Tinha até um quadrinho que eu coloquei lá, que coisas boas acontecem. E é isso, eu acho que a gente precisa saber conquistar o nosso cliente, porque hoje, se você parar para perceber, tem muita concorrência em qualquer área. A maioria das áreas você vai... eu vendo trufa, mas ele também vende trufa, ele vende trufa sem lactose, ele vende outro tipo de trufa. Qual trufa que eu vou comprar? A trufa que me dá uma melhor experiência. Então, o seu paciente, em algum momento, se torna um cliente. Sim, com certeza. Com certeza. E quando você saiu do negócio físico e partiu para o digital, o que se transformou o seu produto? Então, lá atrás, voltando na linha do tempo, em janeiro de 2020, eu gravei o meu primeiro curso online. Antes dos cursos online ter toda essa coisa que hoje né? Hoje a vida é curso online. E antes disso, eu já comecei com curso online. Eu fui bem vanguardista, né, nesse sentido. Para quem começou aos 8 anos. Né? Fui e gravei o meu produto digital. Porque justamente as pessoas queriam que eu fosse pro interior do Amazonas dar curso lá. E eu não vou conseguir chegar em todos os lugares, gente. É humanamente impossível montar turmas desse curso em todos os lugares que as pessoas me demandam. Como é que eu vou chegar nelas? No digital. E aí, conhecemos um colega que trabalhava com gravação, com audiovisual. E aí chamamos. Minha mãe, no condomínio dela, tinha um home cinema, que era um espaço neutro, assim, com a parede neutra. Reservamos um home cinema, o nosso amigo foi pra lá e eu passei o dia inteiro gravando. Com boneco, com tudo que tem direito. Tudo que eu fazia no presencial eu fiz no gravado. E aí a gente disparou esse curso em 2020. Ele seguiu sendo o meu principal produto por um bom tempo. E aí, em 2021, eu comecei a dar webinar, coisas pontuais. Webinar sobre desenvolvimento do prematuro. Um webinar sobre estimulação precoce. E aí eu ia fazendo coisas ao vivo, com um ticket baratinho também. Pelo que eu percebi, as suas contas se pagavam com o seu empreendimento físico. É possível pagar contas com o empreendimento digital? É possível. É possível com uma dedicação muito robusta. Hoje... Como? Então, hoje o meu negócio digital, ele como eu falei, é parte do meu propósito. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de ensinar. Eu tomei ainda mais gosto, né, por partilhar conhecimento. Então, hoje isso é a minha renda extra. O digital hoje é a minha renda extra. Porque eu também gosto muito de atender. E no meu concurso, no meu serviço público, eu tenho a oportunidade de atender, de estar com as famílias, de praticar. E aí, aproveitando que eu estou falando sobre isso, um dos grandes diferenciais que eu vejo hoje do meu produto, do meu negócio, do que eu vendo, é a parte prática. Então, eu estou te ensinando sobre desenvolvimento do bebê, com base nas evidências, com base na literatura, com base nos estudos, mas eu trago para você exemplos de coisas que eu vivo, de pacientes que eu já atendi. Como é que eu saí de certas situações, como é que eu tratei aquele bebê, como é que eu conduzi aquele caso. Então, em tempos de inteligência artificial, em tempos em que a internet te dá tudo mastigado, eu acho que esse toque pessoal, né, você trazer a sua cara, você trazer aquilo que é a sua essência para o que você faz, eu acho que é o grande diferencial, eu acho que é o que mais atrai as pessoas. Humanizar é o que faz o negócio crescer. Exatamente, exatamente. Mas respondendo a sua pergunta anterior, é possível sim viver disso. Eu acho que tendo essas articulações, como eu falei, presença no digital, falando com propriedade, trazendo esses diferenciais, eu acho que tem espaço para todo mundo que quer falar sobre qualquer coisa. Eu já comprei vários cursos de coisas aleatórias. Recentemente eu comprei um curso de como fazer passarinhos de tecido. É um hobby para fazer nas horas livres. Tive essas horas livres? Não. Mas no dia que eu tiver, eu vou fazer passarinho de tecido. Tá vendo? As pessoas não acreditam nos infoprodutos. Curso de passarinho, veja bem, para uma terapeuta ocupacional.
e a gente acha que não vai vender. Muitas pessoas se travam, deixam de desenvolver seus próprios produtos ou soluções para outras pessoas, imaginando que aquilo não tem relevância nem pertinência. Mas tem. Sempre tem. Sempre tem. Por isso que eu falo, essa presença no digital, ela é importante porque você não sabe o que você precisa até você ver. Eu não sabia que eu queria aprender a fazer passarinho de tecido. Até que apareceu. Faça passarinho de tecido com apenas três materiais. Eu, gente, só 3 materiais? Preciso disso. Eu preciso de fazer esse passarinho. Eu comprei, tá lá. Alcançou um cliente que não tinha consciência. Nossa, sim. E aí uma coisa, né, falando dessa experiência do passarinho, uma coisa que fez diferença, eu chamei a pessoa no direct, falei, olha, eu não tenho experiência com artesanato, será que eu vou conseguir fazer? Ela me respondeu poucos minutos depois. Me chamou pelo meu nome, falou, eu sou a fulana, eu que dou os cursos. Claro, você vai começar do zero, não tenha medo, os materiais são simples, são baratos, são acessíveis. Então, essa disponibilidade dela de me esclarecer fez muita diferença para comprar o produto dela também. Então, você acredita que comunicar-se bem é fundamental para quem está no digital? Com certeza. Com certeza, comunicar, esclarecer, tratar as pessoas com humanização, chamando pelo nome, com educação, sabe? Com leveza. A internet, ela é um lugar, ela pode ser um lugar muito, muito hostil, mas ela também pode ser um lugar muito bom. Depende da forma que a gente enxerga. Então, eu não sou blogueira, eu não gravo stories todos os dias. Pelo contrário, eu sou daquelas que passo vários dias sem gravar, aí um dia eu boto 10. Aí depois eu boto 1, aí eu passo vários dias, aí depois eu boto 7. Eu sou assim, bem desequilibrada. Nunca... Aliás, regularidade não é o seu forte. Não, no digital não. Porque assim, lá eu sou o que eu sou. Eu sou uma pessoa discreta. As pessoas que me conhecem sabem. Eu não saio falando da minha vida para todo mundo, eu não saio expondo as minhas coisas para as pessoas. Por que eu vou fazer isso no Instagram se eu não sou assim? Você acredita que é uma ferramenta que a pessoa tem que utilizar para vender o seu business e não se expor gratuitamente? Eu acho que você tem que ser o que você é. Sempre. Se isso vai vender ou não, é a consequência do que é. Mas eu jamais forjei e forcei nada, porque eu acho que isso não se sustenta. Chega uma hora que as pessoas falam, nossa, que preguiça dessa pessoa. De novo falando sobre isso. Ah, nossa, vou silenciar. Porque fica artificial, sabe? Eu acho que você tem que ter presença do seu jeitinho, da sua maneira. Existem cursos, inclusive, treinamento de marketing digital, que te dão receitas 1000 para você viralizar, para você ter, sei lá, quantos mil seguidores. E tá tudo bem, assim, quem opta por esse caminho eu não julgo não, mas eu tô falando como eu faço, como eu fiz. Hoje eu tenho, acho que 9.800 seguidores, por aí, orgânicos. Orgânicos? Sim, orgânicos. Então o seu engajamento é muito alto, porque é uma comunidade que você criou ao redor da sua temática. É bem nichado. Então bem você mesmo. acredita que comunicar-se bem é algo que a gente aprende fazendo? Sim. Com certeza, com certeza. Eu vejo, às vezes, as lembranças dos stories dos anos passados e, gente do céu, como era diferente, como eu me comunicava diferente, como a gente amadurece, que bom, né? E realmente a prática leva ao aprimoramento. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa saber se comunicar, mas sempre com naturalidade. Os meus posts, eu tive uma pessoa que fez para mim as artes por, sei lá, 6 meses. E foi uma experiência bem legal, mas eu quis voltar eu mesma fazer. Eu abro lá o Canva, faço meus próprios carrosséis, faço meus próprios... Então você é adepto de que o empreendedor precisa ser mão na massa. Mão na massa, claro. Tem que ter a sua cara. Até quando eu tinha clínica, que um Instagram de empresas, assim, costuma ser mais... aquela coisa mais, né, formal, tipo vitrine. Que você vai ter um monte de produtinhos, é isso. Até quando a gente tinha clínica, eu buscava humanizar muito os stories e o Instagram da clínica, que era Neurobaby, e hoje é a Neurobaby Treinamentos. Então, a marca continua comigo,
Antes, enquanto atendimento clínico, hoje, enquanto treinamentos, cursos, palestras, né? Tá lá ainda, Neurobaby. Mas ouvindo a sua trajetória, que experimentou muitos percalços, né? Assim, não provocados por você. Tem algum erro que você falou assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas eu aprendi com isso, não erro mais. Uau! Eu sou muito grata, Cris, pela minha trajetória. Até mesmo pelas coisas que não deram certo. Não deram certo, mas de certa forma acabou que deu certo, porque hoje eu me sinto muito, muito bem onde eu estou. Eu não tenho arrependimento de nada do que eu fiz, do que eu construí, do que aconteceu. E muita gente me questiona, nossa, por que você fechou a clínica? O que aconteceu? Porque as pessoas esperam que aconteça uma tragédia, né? O que aconteceu que você fechou a clínica? Fechou um negócio, uma coisa forte, né? Assim. Mas foi uma decisão muito tranquila, muito serena. A primeira pessoa que viu a nossa clínica foi a pessoa que comprou. Então já era um negócio consolidado. Foi tão sereno a esse ponto. E a gente passou tudo como estava, a gente não quis mexer nas terapias das crianças, eu não queria suspender nenhum tratamento. Conversei com a equipe, pedi, se fosse possível, se fosse de interesse, que eles continuassem com a nova gestão, porque eu não queria que aquilo acabasse. Não era mais o meu sonho, mas ainda era um sonho. E eu não queria que aquilo acabasse ali, com a minha saída. Eu vejo que você é bem preocupada com o propósito estar alinhado com o seu negócio, ou os seus negócios. Totalmente. Você vê que você não só transforma a vida das pessoas, mas que elas transformam a sua de alguma maneira? Com certeza. Como é que a sua vida hoje é transformada por tudo que você viveu até aqui? Por esses bebezinhos que nem falam. Todos os dias, quando eu encerro meu dia de trabalho, é um sentimento de gratidão, assim, que eu não consigo explicar. Te emociona? Muito, muito, porque vivenciar, tocar milagres, vivenciar milagres, possibilitar mudança de trajetórias, sabe, uma orientação, uma fala que você tem com uma família num momento como esse. Depois eu recebo um feedback. Elas me encontram no Instagram. Ellen, você lembra da fulaninha, você atendeu ela, tal, a gente lembra muito de você, eu falo de você pra ela até hoje, que a tia Ellen atendeu ela, que a tia Ellen fez isso por ela. Eu tô desde 2016, então as crianças que eu peguei no início hoje já estão bem grandes, né? Então, esse trabalho é de uma grandiosidade que eu não consigo te explicar. A grandiosidade no sentido de o quanto que ele alcança, eu não posso mensurar. Uma criança que eu atendo hoje, um bebê que eu acompanho hoje, pelo meu trabalho, pelo que eu faço por ele, com ele, pode ter menos sequelas amanhã, pode ser uma criança mais desenvolvida, melhor desenvolvida amanhã, uma família que vai ter uma criança que vai brincar melhor, que vai se alimentar melhor, que vai para a escola, que vai aprender melhor. Isso é grandioso. E como é que isso transforma a sua vida? A minha vida é justamente esse sentimento de falar, meu Deus do céu, como é que eu consigo alcançar essa dimensão através do meu trabalho? É muita gratidão, é muita gratidão. E aí isso extrapola ao ponto de eu preciso ensinar as pessoas a fazerem isso também. Então deixa eu te ensinar a atender bebê. Você quer atender bebê? Deixa eu te mostrar o caminho para você ter essa sensação maravilhosa que é saber, meu Deus, hoje eu toquei tantas vidas, eu fiz tantas coisas que às vezes eu nem percebi, mas que fizeram a diferença na vida de tantas pessoas, sabe? É isso que me move. É poder saber que o meu propósito está totalmente alinhado com o meu trabalho. O que eu faço é o que eu preciso para ter o meu ganho-pão, para ter o meu sustento, para ter o meu salário. E eu tenho o privilégio de isso ainda contribuir para a minha satisfação pessoal. Isso é muito maravilhoso. E é isso, e respondendo a sua pergunta, né, é aí que isso me transforma. É aí que isso me move. Porque
trabalhar não se torna um fardo. Eu vou para o trabalho, meu plantão é de 7 às 19, quando eu estou o dia todo, ou de 7 a 1, né? Varia. E aí, de 7 a 19 é puxadão, cansativo. Eu levanto 5 horas da manhã para conseguir estar no horário. O dia todo, chego em casa muitas vezes 8 e pouco. Mas é um cansaço físico com a mente leve. Porque eu sempre falo com as pessoas, quando me perguntam sobre escolha de profissão, eu falo, escolhe o que o seu coração escolher. Porque, dá dinheiro, não dá dinheiro, dá futuro, não dá futuro. Independente, se você gosta do que você faz, você vai fazer bem feito. E de alguma forma isso vai retornar para você, financeiramente. Eu acredito muito, eu talvez seja a última romântica. Então me dá aqui 3 virtudes da última romântica para um profissional de sucesso. Sob a sua perspectiva. 3 virtudes da última romântica, vamos lá. Fé. Fé em primeiro lugar. Porque é pela fé que a gente deita e levanta no outro dia. É a fé que me move em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Antes de eu chegar no trabalho, eu faço minha oração. Senhor, que hoje as minhas mãos possam abençoar as pessoas. Que hoje as minhas mãos possam levar coisas boas. Que a minha voz, que os meus passos, que o que eu fizer hoje só faça o bem para o outro. E eu passo o dia todo nessa vibração, nesse sentimento. E isso muda tudo. Então, ter fé, não só em Deus, mas naquilo que você faz, naquilo que você coloca a mão, eu acho que é a primeira virtude. A segunda é humildade. Ninguém chega a lugares altos com o peito estufado. Eu acho que humildade é uma virtude de pessoas grandes. Para chegar em lugares altos, eu admiro tanto pessoas de sucesso que sentam no chão, sabe, comem pão de sal, tomam um copo de requeijão. E do outro dia tá na primeira classe viajando para a Europa. E é sobre isso a vida, né? Então, que eu peço muito a Deus isso, que onde quer que eu chegue, que eu nunca perca a essência da simplicidade. Porque isso é um valor inegociável para mim. E uma terceira virtude, fé, humildade e resiliência. Depois de vários tropeços, algumas desilusões, algumas decepções, de ter aquela força, aquele oxigênio. Vamos lá, agora mais uma vez. Tropecei, caí, voltei, vou continuar. Em algum momento você pensou em desistir? Larga esse negócio de empreender, de dar curso, dar palestra. Não, vamos fazer o mínimo. Várias vezes. Você acredita que isso é uma máxima que eu escuto aqui? Todo mundo fala, eu pensei várias vezes, mas não desisti nenhuma delas. Penso e dispenso. Aí em seguida penso, meu Deus, nossa. Aí sabe aquela coisa, vezes 2, passa um monte de coisa na cabeça e você, não vale a pena deixar, não vale a pena. Eu cheguei até aqui. Por que eu vou largar, abandonar? A gente que comunica, às vezes passa uma impressão de que comunicar é uma coisa muito simples. Eu dou muito curso da minha casa. Eu ligo meu computador, acesso o Google Meet, as pessoas entram, de repente eu tenho uma sala com 45 pessoas, dou um curso para elas de uma manhã, de 2 horas, de sei lá quanto tempo. Dei agora, no final do ano, o módulo da pós-graduação de 2 dias inteiros, sentado na frente do computador da minha casa. As pessoas acham que isso é uma coisa, nossa, não tem muito mais para mim, não estou falando com essa naturalidade. Mas isso é de um desgaste emocional, assim, porque a sua cabeça não para, você tem que estar ligado ali na tela, na aula, nas dúvidas, no ambiente. E o fato das pessoas não estarem presencialmente é um dificultador.
Sério? É muito mais fácil falar com gente do que falar com um computador. Você acha? Sim. É melhor administrar pessoas ao vivo do que 45 telinhas? Sim, é muito frio nas telinhas. Você não tem aquela interação e as pessoas fecham as câmeras. Aí você tá falando sozinha, pra ninguém, porque não tem a cara de ninguém, só tem o seu slide. E é isso. É cansativo isso. E elas pagam por isso. Pagam por isso. E hoje a gente trabalha numa modalidade. Eu tenho uma grande parceira, que é a Carol Alves, uma amiga também, terapeuta ocupacional. Desde o ano passado a gente está numa parceria muito legal de treinamentos em conjunto, eu e ela. E aí, agora as pessoas têm um novo hábito, assim. Elas compram o seu produto, vai ter uma aula ao vivo, só que elas não querem ao vivo, elas só querem só a gravação. Ah, então, é? já aconteceu várias vezes de eu ter um simpósio, um mini curso com 35 pessoas inscritas e no ao vivo ter 2. Porque todas as outras 33 vão assistir a gravação depois. Gente, que loucura. Os nossos hábitos realmente mudaram. As pessoas agora estão assim. Assim, ainda tem uma outra que é o ao vivo, porque o ao vivo te dá a oportunidade de esclarecer dúvidas, de ter aquela troca. Mas cada vez mais as pessoas estão ficando com a câmera desligada, com o microfone. Então elas querem consumir no momento que for oportuno. Exato. Passivamente, de preferência. Eu faço do meu jeito, quando eu puder, e qualquer coisa depois eu te mando um zap. Eu vejo você falando desse esgotamento. O que é a sua válvula de escape, assim, que você descarrega toda essa imensa atividade que você tem? Uau! Inclusive, esse ano começou bem intenso. Eu gosto muito de passear com as minhas cachorrinhas. Adoro. É isso que esvazia a sua mente? É uma atividade física, assim, que... Uau, eu vou passeando com elas, eu vou caminhando, eu vou falando com Deus. Gosto muito de estar na presença de Deus, de orar, de cantar, de ter os meus momentos com Deus, onde eu descarrego, onde eu respiro, onde eu me reconecto. Estar com a minha família, assistir uma série, um filme. Eu sou bem soft nos meus lazeres, assim. Eu gosto de coisas mais tranquilas, gosto de ficar em casa. Como eu trabalho a semana inteira fora, estar em casa para mim é um presente. Então, assim, evento da semana eu consegui sentar para tomar um café da manhã, sem horário para sair. Caramba, que... Hoje mesmo eu falei isso pro meu esposo. Você tá percebendo que privilégio de tomar um café com tranquilidade, sem ter hora para sair? Que maravilha. Isso é um presente. Então, eu vivo muito as sutilezas do dia a dia. Tudo é um presente. Assim, tudo. Então, ter esse olhar, sabe? De viver o aqui e o agora, de perceber a bênção que é a gente estar aqui, onde a gente está, com saúde. E isso, ter essa percepção, ter essa noção, também é uma válvula de escape. Que faz com que os dias não sejam tão pesados assim. O assunto está muito bom, mas quando eu penso, o que você pretende deixar de legado, como uma marca que você quer imprimir na sua trajetória, na sua profissão, o que você pensa assim, de deixar como legado? A sua marca Ellen. Essa pergunta é bem profunda. E eu penso muito sobre isso, sabia? Quando eu... Uma pessoa que adora propósitos. Quando eu estou estudando, quando eu vou a congressos, a gente lê e escuta pessoas admiráveis, né? Eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa, que pessoa incrível. Essa pessoa está deixando uma história, uma trajetória. Quando ela se for, ela vai ficar de alguma maneira, né? Eu fico pensando nisso também. Mas quando eu penso no que eu faço, quando eu penso no que eu desenvolvi até aqui, eu tenho muito orgulho de ser terapeuta ocupacional e de ter a oportunidade de disseminar, de alguma forma, de trazer à luz, de divulgar a atuação do terapeuta ocupacional com bebês. Porque muitas pessoas, inclusive, até hoje, já me falaram, inclusive, o que o terapeuta ocupacional vai fazer com o bebezinho? Não tem nada que fazer com o bebê terapeuta ocupacional. Aí eu vou falar,
Tem sim. E eu dedico a minha vida a estudar isso. É isso que eu quero deixar de legado, sabe? Não que outras pessoas não façam, pelo contrário, a gente tem um monte de gente top, maravilhosa e muito inteligente falando sobre isso também. Mas através dos treinamentos, através, né, do que eu escrevo, através do que eu partilho também nas redes sociais, eu quero trazer visibilidade para a minha profissão com essa população. Porque hoje, nas UTIs neonatais, por exemplo, é muito raro você ver um terapeuta ocupacional. Não porque ele não é necessário, mas porque as pessoas não sabem o que ele faz. Ou se sabe e fala, não, mas dá para passar sem ele. O que eu faço é para tentar mudar um pouco dessa realidade. Vocês são aqueles que a gente vê as crianças que tem lá o polvozinho, que veste as crianças de super-herói no carnaval, de bailarina? Também, certamente nessas ações de humanização, 99% das vezes tem também o dedo de um TO junto com a equipe, né? Esse não é o nosso papel primordial, mas tudo que diz respeito à humanização, a diminuir os efeitos negativos da hospitalização, o terapeuta ocupacional acaba estando ali no meio, né? Mas além das questões de humanização, além das questões de promoção da saúde mental, nós tratamos essas pessoas. O terapeuta ocupacional cuida das ocupações das pessoas. Perfeito. E os bebês também têm ocupações. O que são ocupações? Vamos lá, né? Vamos começar do começo. Ocupação é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe que está fazendo. Escovar o dente, ir ao banheiro, tomar banho, ligar o carro, chegar ao trabalho, sair do carro, trabalhar, voltar, fazer sua atividade física, cuidar dos seus filhos, fazer a janta, tudo é ocupação. Dormir. Tudo isso é ocupação. São divididas em diversas áreas. Atividade de vida diária, descanso e sono, lazer, cuidar dos outros, gestão da saúde. Tudo isso é ocupação. E tudo que atrapalha a ocupação é objeto da nossa intervenção. Perfeito. Seja uma questão de saúde mental, seja uma questão de saúde física, seja uma questão de uma doença permanente ou transitória, seja uma questão de uma hospitalização. Então, quando a gente fala do bebê, o bebê tem suas ocupações. O que o bebê faz? As pessoas acham, o bebê só está lá, ele só existe. Não, o bebê brinca. Mesmo antes de nascer, o bebê já brinca dentro da barriga da mãe. E quando ele nasce e vai para o UTI neonatal, ele perde oportunidades que ele teria dentro da barriga da mãe. E essas oportunidades que ele perde vão impactar o desenvolvimento dele a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente coloca o bebê na rede, não sei se você já viu, rede na incubadora, a gente está proporcionando um posicionamento, uma forma desse bebê brincar, mesmo estando na UTI neonatal. Porque dentro da barriga, você tem filho, você sabe como é a experiência da gestação, eles ficam quietinhos, paradinhos. Não, agitadíssimos. Tá chutando, mexendo, rodando. E aí, quando ele nasce antes do tempo, a gravidade faz com que ele fique paradão lá, deitado, de barriga pra cima. Quando a gente coloca ele na rede, a gente diminui a ação da gravidade, a gente traz ele com uma postura mais flexora, parecida com o que ele tinha na barriga. Isso proporciona a ocupação do brincar. Eu vejo que você é uma mulher muito estudiosa. Ah, sim. Você tem algum livro que você fala assim, cara, isso aqui faz com que eu pense, repense a vida? Um livro de cabeceira. Uau, um livro de cabeceira. Pode ser o que eu organizei? Claro! Vender meu peixe, né? Claro, o livro é seu. Então vamos aproveitar, deixa. Eu tive o privilégio, a honra de organizar esse livro. Virou de cabeceira porque você estava trabalhando nele todo dia à noite, né? Tipo isso. Eu já li esse livro tantas vezes que eu não consigo nem contar, antes mesmo dele ser um livro. Em 2022, eu organizei esse livro junto com a minha amiga Caroline Alves, que também é terapeuta ocupacional. E aproveitei daquele networking de 2019, onde eu conheci um montão de gente legal aí no Brasil afora, e fui chamando terapeutas ocupacionais que atuam em UTI neonatal para compor essa obra. Então, é uma obra que nós organizamos, eu também escrevi capítulo, mas é uma obra feita a muitas mãos. E eu tenho muito orgulho disso, porque tem autores aí que fazem um trabalho tão lindo no
no hospital onde trabalha, no local onde trabalha, e que muitas vezes não tiveram oportunidade de registrar isso. E aí a gente chamou gente de Fortaleza, do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É brasileiros. Então esse é o seu primeiro network, lá do Facebook. Tá aqui? Também. Gente, depois as pessoas não acreditam no poder da internet. Mas... E aí tem um monte de gente querida, de gente sensacional. E aí eu fui distribuindo, a gente pensou na estrutura dos capítulos, e pensei, nossa, a fulaninha faz um trabalho tão legal com a amamentação, vou convidar ela para escrever esse capítulo da amamentação. Nossa, eu lembrei da fulaninha, nossa, ela faz um trabalho bacana com cuidados paliativos, vou convidar. E o mais bacana, todo mundo aceitou. Ninguém negou. Isso se chama autoridade e credibilidade. Gente, que presente, né? Você convidar mais de 20 pessoas para participar de um projeto como esse. E todo mundo aceitar, assim. E foi muito lindo quando a gente lançou. Esse é o primeiro livro específico da nossa área. É uma obra brasileira, a primeira obra brasileira específica de terapia ocupacional neonatal. A gente fala que é um marco, porque antes dela tinham capítulos dentro de outros livros. Espaços. E a partir daqui a gente concretizou algo mais... concreto. Mais focado, mais específico. Assim, de igual para igual. Teós falando para teós. E aí esse livro foi para fora do Brasil, a gente mandou também para lugares, aí vários lugares que as pessoas na internet achavam e perguntavam, vocês mandam o livro para Portugal, para Argentina? Mandamos sim, para todos os lugares. Ellen, eu queria te agradecer. Foi um hiper prazer conversar com uma mulher que começou no digital, veio pro físico e se permanece nesse digital super forte. É um prazer te receber aqui. Sempre que você quiser, o podcast vai estar de portas abertas. Quero mais livros, quero mais você, quero mais histórias. Trazer minha ajudante, ela nem ajudou hoje, estava aqui só escutando. Obrigada. Muitíssimo obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Agradeço a todos vocês, sejam sempre bem-vindos, porque aqui a casa é sua. Venha aprender, venha enriquecer, venha abrir os seus horizontes. Não esqueça de curtir, acessar o nosso canal, marcar o sininho e até a próxima. Até mais!